Assédio moral no trabalho. O que as empresas fazem, mas não veem. Um tema super sensível e muitas vezes invisível. Eu sou Ingrid Capper, psicóloga, sócia da Marim, e eu estou aqui com... Eu sou a Mariana, sou psicóloga e sócia da Ingrid da Marim. Exatamente. E hoje, para falar, né, sobre esse tema que é um tema bem delicado, né, Mari? Um tema que, enfim, que a gente vê que acontece, as pessoas não sabem o que fazer. Então, a gente convidou o Douglas Matos. Muito obrigada, Douglas. Já vou te apresentar, mas já quero te agradecer por estar aqui, né, por ter despendido aí o teu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Mariana, também. Obrigada, e estamos aqui Douglas. para tirar dúvidas, esclarecer e trazer a informação que nós precisamos. É isso aí. Deixa eu só apresentar um pouquinho o Douglas, então. O Douglas é sócio trabalhista no escritório Costa, Matos e Preisler, advogados, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, formação em Successful Negotiation, Essential Strategies and Skills pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, a gente já conhecia, né, Douglas? A gente já se conhecia, e há um tempo atrás eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto também, numa live minha, um tempo atrás, e eu me lembro que os termos que tu utilizou foram muito bons, né? Porque geralmente o advogado tem a coisa um pouco mais técnica, né? E eu me lembrei de ti para falar esse assunto, que eu acho que não podia ter pessoa melhor. Então, mais uma vez, obrigada. Mas eu queria começar pelo começo, né, Douglas? Assim, o que juridicamente a gente fala, a gente está falando de assédio moral, né? Mas acho que a gente pode estender depois pro assédio sexual também, enfim, né? Aí tu que vai nos dizer, mas o que juridicamente caracteriza um assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Assim, o que precisa ter para caracterizar? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque nós precisamos entender como se configura o assédio moral e qual é a distinção do assédio moral do dano moral, que muitas vezes acabamos, né, acabamos entendendo que ou é dano moral ou é assédio moral, mas nós não sabemos o que é cada um. Bom, vamos falar do assédio moral, que é o nosso assunto de hoje. O assédio moral, ele se caracteriza pela aquela conduta reiterada ou de isolamento ou de exposição de determinado empregado ou empregada no ambiente de trabalho. Então, qual é o segredo para nós caracterizarmos ou não o assédio moral no ambiente de trabalho? A conduta reiterada. É a partir disso que, no caso de um litígio, o julgador vai avaliar aquelas condições para distinguir se é assédio moral ou se é uma situação de dano moral, que é aquela caracterizada de um ato isolado. Mas o que são os atos, assim, dá exemplos, assim, de coisas que acabam sendo, né, que configuram um assédio moral, assim? Bom, o assédio moral, como eu falei antes, ele se caracteriza por uma conduta reiterada. E aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? No ambiente de trabalho. Aquela cultura do isolamento do profissional, da profissional no ambiente de trabalho, ou seja, vamos fazer uma reunião e menos a Mariana virá participar da reunião, porque eu distingui ela uma tarefa super urgente, com o intuito, claro, de isolar ela dos demais. Então, a partir disso, nós temos uma situação de isolamento. Ou então, trazendo um outro exemplo aqui também muito comum no cotidiano, e infelizmente, né, muito comum, né, que é a situação das brincadeiras no ambiente de trabalho. Ou seja, nem toda brincadeira no ambiente de trabalho ela tem um cunho de divertimento, ou às vezes até tem o intuito de um divertimento, mas ninguém pergunta para a pessoa ofendida se isso ofende, se isso macula a imagem dela perante os colegas. Então, muitas vezes, a gente se depara com situações como essa que eu trouxe para vocês de exemplo. Ah, entendi. Então, na verdade, assim, Douglas, o dano moral, ele acontece uma vez, digamos assim. Isso, ele E é um ato isolado, um exato. evento Então, isolado. teve alguma situação de reunião, alguma exposição isolada ou alguma ofensa, né, proferida diretamente contra aquela pessoa, e aí, então, se caracteriza isso. Um terceiro ponto bem importante trazer para vocês nesse encontro é a situação de metas, né, que nós vamos falar mais adiante ali, que é a situação de colocar metas extremamente abusivas, como a gente chama, né, no sentido já de mostrar que ninguém consegue ou que aquele profissional, aquela profissional não consegue. Isso é um ponto muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, que o dano moral, ele não é aquele dia ruim do chefe.
O dano moral é algo reiterado, é uma prática reiterada da chefia ou da liderança contra uma pessoa determinada dentro daquela equipe. Um último ponto muito importante nessa colocação é que ter um chefe mal-humorado por si só, que age com mau humor, dando esse exemplo aqui para vocês, no ambiente de trabalho, por si só, não gera uma conduta de assédio moral. Por quê? Porque isso atinge a coletividade dos empregados. Agora, aquilo direcionado à Ingrid tão somente, por exemplo, é algo passível de assédio moral. Ah, tá. Então, o assédio moral ele tem que ser direcionado a uma pessoa, né? Exatamente. Tá, entendi. E outra coisa que também tem a ver com isso, Douglas, é assim, a gente sempre tem uma ideia de que assédio moral tem que vir do líder, né? A gente conversava aqui antes. Então, é mito isso. Na verdade, não é verdadeiro. Vamos dizer assim que o formato clássico é de um superior, de uma superiora hierárquica. Mas também nós temos uma situação envolvendo colegas, pares, e aqui está a responsabilidade do empregador. Até que ponto nós temos uma responsabilidade do empregador e quais as obrigações dele, isso nós vamos trazer na nossa conversa de hoje, e até que ponto é um ato isolado daquela pessoa que então deve ser responsabilizada. Ah, boa, sim. E hoje está claro, assim, Douglas, juridicamente falando, assim, ou ainda é muito subjetivo esse entendimento quando entra, né, com o processo, como é que é isso? Ótima pergunta, Mariana. Sobre essa questão, nós já temos uma conclusão muito clara do que é o assédio moral ou o que não é assédio moral. Como eu falei para vocês antes, a questão do assédio moral, ele baseia-se numa cultura reiterada, numa situação reiterada de determinada liderança ou pessoa contra aquele ofendido. Então, o que o julgador vai avaliar num processo judicial? Ele vai ver se essas condutas reiteradas eram somente com aquela pessoa, se as provas no processo indicam essa conclusão, e aqui entra o assunto de hoje, que é a NR1, que é tratar da responsabilidade do empregador diante disso. E como é que eu vejo a responsabilidade do empregador diante disso? Se essa empresa já possui um código de conduta, se essa empresa já possui reuniões com os funcionários tratando sobre o tema e documentando essa relação também, tudo isso, na hora do julgamento, vai ser avaliado. E aí nós vamos identificar ou não uma situação de assédio moral. Ah, entendi. Então, todas essas ações que a empresa tem, né, ou poderia ter, ajudam ela a se defender numa possível processo trabalhista de assédio moral. Exatamente. Tá. Aqui tem um ponto muito importante sobre a NR1, que eu trago para vocês também, que é a questão da importância da NR1 para os empregadores. Ou seja, a NR1 ela tem que ser vista pelo empregador como algo, como uma ferramenta, não como um custo ou uma obrigação legal. Ela tem que ser uma ferramenta de proteção. Mas aqui nós não estamos falando só de proteção do empregador, da empregadora. É de proteção do empregado também. Saber que aquela empresa da qual ele faz parte ou ela faz parte tem um código de conduta, tem uma forma de conduzir determinadas situações. Claro, claro, sim, porque daí tu está mapeando tudo aquilo ali. Não é para punir, né? A gente sempre diz isso, né? Que a ideia não é caça às bruxas. A ideia é a gente poder mapear para conseguir consertar, né? Para conseguir ajudar, para conseguir minimizar os riscos, né? Exatamente. Não, legal. Acaba realmente, né? Se for pensar, a NR1, ela atende os dois lados, né? Porque ela protege a empresa dessa questão, né, de daqui a pouco ter um processo com daí todos os riscos psicossociais que a gente já falou aqui, né, num outro momento, mas também protege o empregado de estar num ambiente que está preocupado e tem ações que vai proteger ele, mas, claro, né, a gente lida com pessoas, as empresas são pessoas, né? Então, sempre pode estar ali correndo algum risco, mas se a empresa acha que tem uma estrutura, isso também melhora, né? Exato, e entra aquela frase trivial, né? Por trás de um CNPJ tem vários CPFs. Então, nós temos que cuidar desses CPFs. E isso é muito importante para a saúde do CNPJ. Isso, exatamente. E assim, né, Douglas, a gente sempre fica um pouco confuso de qual é a linha, né? Que existe uma linha tênue entre uma cobrança por resultado, né, e o assédio moral, assim. Como é que o líder vai saber se não? Será que eu estou agora cobrando demais? E eles ficam confusos, né? Ou será que
em que momento a gente passa ali da cobrança Do limite. exagerada, né? Do limite entre a cobrança exagerada e um assédio moral? Essa pergunta é aquela pergunta de R$1 milhão, né? Sim. Boa pergunta! Boa pergunta. Então, vou trazer aqui a resposta para vocês, tá? A respeito do tema, cobrar meta, cobrar procedimento, não é assédio moral. Agora, cobrar a pessoa, ofender a pessoa, atingindo a pessoa, aí nós temos uma situação, estamos diante de uma situação passível de assédio moral. Ah, entendi. Bem simples assim. Então, Simples e prático. Ou seja, se eu tenho metas claras, se eu, enquanto negócio, determino metas claras, e aqui eu vou trazer um exemplo muito prático para vocês, né? Nós temos aqui uma situação de a Ingrid me cobrando um relatório. A Ingrid vem e chega para o Douglas. Douglas, eu preciso daquele relatório até as 14 horas. O Douglas vai entregar o relatório, né? Ou vai ter algum feedback depois daquela entrega. Isso foi uma situação de cobrança de meta. Ou seja, foi determinado algo até um determinado horário e tudo certo. Agora, numa outra situação, a Ingrid chega para mim, Douglas, tu tá sempre atrasado, tá atrasado na tua vida, tô assim, pelo amor de Deus, Douglas, vê se você toca, me entrega aquele relatório até as 14 horas, porque assim, não dá mais, e é só contigo que eu tenho problema. Eu tô começando a passar dessa linha tênue da cobrança, porque eu não estou focando na meta, eu estou focando no indivíduo Douglas. Então, a partir disso, que nós temos que avaliar no dia a dia o que eu estou cobrando. Eu estou cobrando um procedimento claro ou uma meta clara, ou eu estou atingindo aquela pessoa. E isso que o líder tem que prestar atenção. E uma dúvida, assim, que eu sempre tive, né? Aquelas empresas, assim, por exemplo, que trabalham com vendas. Daí eles fazem aquele ranking, né, dos melhores ao piores. E aí fica aquilo estampado na parede. Não só os melhores, porque de vez em quando eles reconhecem, quem foram os melhores. Aí coloca a carinha, ok. Mas assim, quando coloca todo o ranking, isso pode configurar? Como é que é? Aqui vem uma frase de advogados. Depende. Por que depende? A de psicólogo também é assim. Depende, então tá bom. Por que depende? Porque a gente sempre tem que olhar o caso concreto. Nossa, todos os advogados falam depende do caso concreto. Sim, felizmente ou infelizmente sim. Vai depender muito do caso concreto. Mas onde é que está o detalhe disso? O ranking por si só, ali estabelecido, ele é uma linha tênue entre uma conduta que pode gerar um abalo para aquele empregado que está em último lugar e também a forma como isso é transmitido aos empregados também. Porque, querendo ou não, vão haver comparações entre o primeiro e o último colocado. A dica, né, por trás disso é, se a empresa trabalha com uma metodologia de ranqueamento, ela não coloque o ranqueamento do número 1 ao número 20, por exemplo. Porque aí nós temos situações passíveis de gerar algum abalo para aquele 20º colocado. Outro ponto importante, ainda que nós tenhamos essa situação de ranqueamento, é como o líder conduz o ranqueamento. Ele conduz motivando o 20º a se tornar primeiro ou entre os primeiros colocados, ou ele valoriza só os primeiros colocados, deixando os demais de fora da sua fala. Então, tudo isso envolve o caso concreto e envolve o depende, como eu falei para vocês. Entendi. E Douglas, então, vai depender também de como a pessoa se sentiu? Vai depender também de como a pessoa se sentiu. Esse é o pilar essencial Do assédio. Ou da situação de dano, porque nós estamos falando aqui do indivíduo, e o indivíduo que tem que ser analisado sobre essa ótica. Ou seja, isso gera uma situação para aquele indivíduo que diminui de constrangimento, que diminui a produtividade. E aqui um ponto muito importante também. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de produtividade também. Isso é importante para a continuidade dos negócios. Nós não queremos um ambiente de infelicidade no trabalho. E, de novo, entra uma questão muito peculiar, que é nós passamos muitas horas com os nossos colegas de trabalho. E se todo dia temos que enfrentar 8, 10 horas de trabalho com aqueles colegas naquele ambiente hostil, puxa vida. E nós temos uma situação geracional também. E acredito que vocês também tragam isso nas informações de vocês a respeito do novo colaborador, da nova colaboradora, do novo empregado, empregada, melhor dizendo, que ele não vai ficar num ambiente hostil. Ele vai embora, ele vai procurar outro lugar. Então, isso é muito, muito importante, a gente ter essa noção de tudo que envolve a NR1.
Sim, os dados de rotatividade também acabam trazendo sinais, né, vermelhos, digamos assim, para que aquele ambiente ali não é muito agradável, enfim, para se trabalhar, né? Se as pessoas estão Exatamente. sempre entrando e saindo e não permanecendo na empresa. Exatamente. E assim, né, Douglas, agora uma pergunta falou sobre geração, né? Eh, a gente sabe que analisar riscos psicossociais tem a ver com o ambiente, né? Eu vou analisar o todo, não vou analisar a saúde mental da Mariana, eu analiso o ambiente, tá? Mas tu comentou que assédio moral é o indivíduo. Mas, e vai depender muito de como ele se sente. Como é que fica essa questão? A gente está vendo uma geração, né, um pouco mais sensível, né, com dificuldade de Tolerância à seguir, de frustração. tolerância à frustração, de seguir regras, né? Os juízes, enfim, já estão preparados, porque daqui a pouco eu sinto aquilo ali como uma ofensa, mas o meu empregador não teve aquela intenção e não foi, né? Como é que é isso, né? Nem sei se eu não estou sendo repetitiva com a pergunta, mas Não, é que eu entendi o que quis dizer, porque a ah, NR1, ela fala do setor, do né? Então, do coletivo. coletivo. Só que daí o assédio, e aí dentro dos riscos psicossociais está o assédio moral. Só que daí o assédio moral é focado no indivíduo. Então, como é que fica isso, assim? Também. O segredo de tudo isso, e é uma excelente pergunta de vocês duas, o segredo está em como eu, empregador, cobro as atividades dos subordinados. E voltamos àquela primeira resposta. O cobrar meta, cobrar processos, ele está correto. Agora, quando a cobrança é sobre o indivíduo, aí nós temos uma outra relação. Então, respondendo a vocês, nesse âmbito, né, do sentimento, do subjetivo, nós podemos ter algo subjetivo. Só que isso tem que ser levado em conta o panorama geral onde essa empregadora está inserida. E por isso, respondendo a pergunta, né, Ingrid, o judiciário está preparado. Está Tá. preparado. Por que ele está preparado? Porque o julgador ele vai analisar o contexto em geral. Ele vai ouvir primeiro a palavra daquele que reclama, daquela que reclama, o seu sentimento, e vai analisar qual é o procedimento daquela empregadora. E mais do que isso é muito importante. Nesse tipo de ação, tanto de assédio moral como dano moral, em determinadas circunstâncias, em especial nas ações de assédio moral, o judiciário se vale de peritos. Esses peritos quem são? São Tá. especialistas, psicologia ou psiquiatria, que vão analisar aquele indivíduo que está reclamando sobre algo e, a partir disso, trará ao juízo, né, a sua conclusão como auxiliar, né, como um perito, para então conduzir. Por quê? Muitas vezes, no judiciário, nos deparamos com situações em que, a partir da entrevista, a partir da análise do perito, nós observamos que existiam situações pretéritas, situações na infância, situações na adolescência, que podem ou não se relacionar com o trabalho. E isso é muito importante. Muitas das vezes, temos situações em que não tem relação nenhuma com o trabalho, e sim uma relação pretérita. Então, isso também dá aquela segurança para o empregador de que se Não vai ser injustiça. exato. Então, não vai ser injustiça, mas além disso, temos que fazer o nosso dever de casa. E qual é ele? Eu, enquanto empregador, tenho que ter procedimentos, tenho que ter processos, tenho que ter código de conduta bem delineado, porque senão nós temos uma situação um pouco frágil nesta balança chamada justiça. Ah, sim. Claro, Tem que então, estar tudo entendi. documentado, né? E então, na verdade, ele não vai analisar só o aspecto de como o colaborador se sentiu, mas como é que é o ambiente em si e como o ambiente proporciona ou não, né? Se ele vai avaliar tudo, né? Entendi. Exatamente. E me diz uma coisa, Douglas, e assim, que outros comportamentos, a gente falou muito aqui, né, sobre cobrar metas, mas que outros comportamentos os líderes fazem achando que é gestão e acabam caindo, né, acaba sendo considerado assédio, porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu vou trazer mais um exemplo aqui em situações, é aquela de tentar expor o empregado, a empregada, numa situação de vexame, numa situação de fragilidade, para, entre aspas aqui, né, fazendo entre aspas, mostrar aos outros como é a minha liderança. Ou seja, vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês, eu tentando
expor a Mariana, que ela é a 20ª colocada dentro do nosso ranking de metas aqui, né? A 20ª colocada, e exponho para ela dizendo, olha, quem fica em 20º colocado por mais de 2 semanas não passa a 3ª semana aqui na nossa empresa. E aí eu coloco a Mariana numa situação de exposição, né, diminuindo a capacidade dela, ao invés de incentivá-la para que produza melhor e com mais qualidade, não. Eu coloco ela para baixo dentro desse ranking aqui, nesse nosso exemplo, com o intuito de mostrar aos demais como é que funciona aqui. É do meu jeito. E esse meu jeito pode gerar uma situação de assédio moral diante desse contexto que eu trouxe para vocês. Um último exemplo bem importante e super prático. Muitas vezes nós temos situações em que o empregador cria rankings, e ainda dentro dessa lógica de ranqueamento, e muda a regra do jogo. Ou seja, lá pelo dia 15, dia 20, tá vendo que a Mariana se destacou, saiu de 20ª colocada para a 1ª colocada. Ele vai lá e muda as regras do jogo, no meio do caminho. Aumenta. Não, vocês podem muito mais. Mas esse podem muito mais tem que ser avaliado com muita cautela. É produtividade ou é algo para se tornar inatingível? Então, isso também é importante estarmos de olho naquilo que eu, enquanto líder, acho que estou fazendo certo, mas daqui a um pouco pode gerar uma situação passível de assédio moral. Numa empresa que eu trabalhei, aconteceu, assim, era minha colega e a minha liderança, assim, ela sempre ridicularizava aquela colega em todas as reuniões, assim. E era um setor administrativo, então não tinha ranking, né? Mas em todas as reuniões, ela ridicularizava aquela colega. E ela entrou com um processo de assédio moral. Ganhou. E aí eles tinham me chamado para... A empresa tinha me chamado como testemunha e aí, né, advogada antes, assim, conversando comigo. E tudo que ela estava alegando era verdadeiro, né? E aí eu disse, olha, eu não vou mentir, tudo que ela está dizendo eu vi. E realmente acontecia. Ela, então nem me dispensaram. Então, tu não serve como testemunha para a empresa, porque, né, realmente... E aqui entra um ponto muito importante, Mariana, e obrigado pelo teu relato também, né? Às vezes a liderança faz e não sabe o que está fazendo por maldade. Temos uma fração que faz por maldade, mas muitas vezes temos aquela liderança que não sabia que isso estava gerando um problema maior para aquela pessoa ou não. Então, nós também temos que estar atentos a essa liderança que toma atitudes sem saber as consequências. Isso. Eu acho que por isso também é tão importante exatamente essa questão da informação. Né? Porque tem aquelas pessoas, a gente fica apostando no bom senso das pessoas, mas bom senso cada um tem o seu, né? Então, assim, o fato de dar um bom treinamento, de elucidar essas questões, de trazer, a gente, né, vai fazer agora várias rodadas de palestras exatamente para também com colaboradores e com lideranças para gerar esse conhecimento que daí daqui a pouco a pessoa faz essas brincadeiras sem noção e acha que tá tudo bem. E aí a outra pessoa tá lá, né, chateada e aí podendo configurar um assédio moral. E muitas vezes, Mariana, eu ouço, mas eu jamais quis ofender a Mariana. Eu sempre... Nossa, isso até me surpreende. Às vezes é surpresa mesmo, às vezes é um pouco de cinismo, né? Então, temos essas duas situações. Sim. E me diz uma coisa, Douglas, e tu tem algum exemplo real, assim, né? Tu já passou por alguma, claro, sem citar nomes, né? Mas, assim, situações em que tu viu isso acontecer, e o fim dessa história, né? Se foi feliz ou não, enfim, que tu possa nos contar? Posso sim, claro, dentro dos limites da minha atuação profissional, e são mais de 15 anos na advocacia trabalhista. Então, infelizmente ou felizmente, já passei por situações em que nós temos algo caracterizado como assédio moral e, obviamente, foi corrigido posteriormente. Então, trago aqui 2 exemplos que ao longo da minha trajetória eu tive conhecimento, né, em processos judiciais, que foi uma situação envolvendo um ranqueamento, trazendo o tema ranqueamento. Na época, tinha bastante, vamos dizer assim, bastante fama, mais do que é hoje, que era vamos dizer assim, era o grande lançamento, né, que era o UFC, que era aquela luta livre, né, uma prática esportiva, e que o líder, na sua boa-fé, criou um ranqueamento com a foto dos empregados, né, de lutas, entre aspas. Lutas, fulano, Ingrid vendeu menos, e agora, Mariana, eu vou te promover, tá? Mariana foi a campeã, e a Mariana ganhou aquela luta UFC contra a Ingrid. Ele usava o UFC como analogia. Como analogia. E, de fato, não foi
O fato de ter o ranqueamento com base nesta questão UFC, por si só, ainda é uma linha muito tênue. O porém disso é as consequências depois das lutas, entre aspas. Ou seja, a Mariana vencedora, na nossa hipótese aqui, e o líder acabava focando só na Ingrid. Ingrid, tu foi nocauteada na hora pela Mariana. Ingrid, tu tá no chão, tu não vai conseguir. Então, a partir desse contexto, desse exemplo, e não o UFC por si só, que é uma prática esportiva, gerou uma situação passível ali de assédio moral contra aquela pessoa ofendida. Uma segunda situação, e essa é recorrente, infelizmente, e queremos que isso mude com o tempo, é a situação de isolamento do profissional ou da profissional. Isso eu já vi. Isso se nós perguntarmos para 10 colegas ou 5 colegas, um desses 10 ou 5 vão retratar uma situação similar. O que acontece? É transferir a Ingrid, no caso, para uma outra sala ou para uma sala de vidro, que no meu caso era chamado de aquário, e deixar a Ingrid lá sem computador, às vezes sem telefone. Então, isolar ela dos demais colegas, forçando uma situação de pedido de demissão, porque, obviamente, no nosso exemplo aqui, a Ingrid, né, Não ia aguentar, né? não aguentar, ficar 8 horas parado, olhando para uma parede, vendo os outros colegas cumprindo as suas atividades. Isso aí é fato, isso aconteceu mesmo. Sim, isso é fato. Então, e o que mais me surpreende... ainda deixava num aquário para todo mundo ver, assim, quase ali exposto. Então, nas informações, né, já se sabia que se a pessoa estava indo para o aquário, ou ela ia ser demitida ou ela pedia demissão. Não é possível. Era quase uma prova de resistência, né, fazendo uma analogia ao BBB, era quase um quarto de vidro, né, em que a pessoa ficava ali, né, 8 horas no seu ambiente de trabalho. Obviamente, né, isso foi corrigido, mas parte, obviamente, de uma situação horrível, né, em que coloca o ser humano numa condição absolutamente degradante, ainda que num ambiente de trabalho. De trabalho. Meu Que Deus. loucura. E o que a empresa, assim, o que tu sugere, né, Douglas? O que a empresa precisa fazer para se proteger juridicamente? Ótima pergunta, Mariana. O primeiro passo é estar ao lado de especialistas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é trazer a informação, a começar pela liderança e divulgar aos demais colegas, os demais empregados. Porque só com a informação, só com o esclarecimento é que nós vamos ter um ambiente de trabalho sadio. Então, de fato, nós termos conhecimento, trazer experiências, trocar experiências é o que vai construir um ambiente de trabalho melhor. Mas, além disso, né, Mariana, nós temos a questão prática também. Ou seja, com o apoio de especialistas, trazer um código de conduta eficiente, trazer um canal de denúncias que funciona. Isso é um ponto muito importante. O canal de denúncias não é só o 0800 abaixo do site. O canal de denúncias, ele tem que ser efetivo. E mais do que isso, ele tem que ter uma finalidade, porque não adianta chegar a denúncia lá no canal de denúncia estruturado e não saber o que fazer com ele. E morrer ali. E morrer ali. Ou encaminha para a pessoa errada. Porque o principal ponto do canal de denúncia é ele ser anônimo. E ele te trazer uma segurança para quem denuncia e para quem vai tratar dessa informação. Ou seja, não cabe criar um canal de denúncia num ambiente de trabalho em que a minha denúncia vai para a minha chefe. Não faz sentido nenhum. Sim, óbvio. Então, isso é muito importante, termos essa consciência. Então, ter o canal de denúncias, ter um procedimento, ter uma metodologia, um código de conduta, uma estruturação, principalmente nós estamos falando aqui de NR1, trazer isso de forma clara é uma garantia de um êxito lá na frente e de um ambiente de trabalho melhor. Claro, claro. E assim, tu acha, assim, não sei se tem algum dado aí, Douglas, sobre, houve aumento de assédio moral? Me lembro que quando a gente falou há um tempo atrás, ainda era muito, a gente se falava nisso, claro, mas não tinha questão da NR1, não tinha essa preocupação. Aumentou a quantidade de assédio moral, tu acha? Infelizmente, dados do Tribunal Superior do Trabalho, do início de 2026, melhor dizendo, trouxe números alarmantes a respeito do tema. E esses números alarmantes apontam que mais de 140 mil ações tratando de questões relacionadas a assédio moral e sexual foram protocoladas no ano de 2025. Isso, para nós termos uma ideia, é um aumento de 22% em relação a 2024, Nossa. em relação a assédio moral.
e, pasmem, 43% de aumento em relação às ações tratando de assédio sexual. Então, é algo muito maior do que nós imaginamos. E trazer esses dados e termos esses dados claros para quem julga e para os empregadores, principalmente, porque esse dado, infelizmente, é alarmante, é essencial para revisarmos as nossas políticas e trazermos um ambiente de trabalho saudável e seguro. E a gente pode entender, tu acha, Douglas, assim, que as pessoas hoje, elas estão, o empregado, ele tá mais consciente e tem, talvez, mais coragem de expor, porque se a gente pensa lá na década de 90, né? Parece que era pior. Não, mas aí as pessoas, assim, normalizavam uma coisa que hoje em dia a gente olha assim, meu Deus, né? Quando a gente vê, sei lá, banheira do Gugu, né? Aquelas coisas assim que a gente olha, assim, umas propagandas usando criança de uma forma, assim, com uma conotação até meio sexual e coisa e tal. Umas coisas sem noção que daí as pessoas não se davam conta. Eu acho que hoje, daí não sei, mas talvez uma explicação para esse aumento sejam que realmente as pessoas estão mais conscientes de barbaridades que acontecem, que tipo, não vou aceitar isso, não vou aceitar ficar, né, me comparando ali com o UFC, não vou aceitar ficar me ridicularizando. Eu com abacaxi, que também já ouvi essa história, assim, a pessoa ficava com abacaxi na sua mesa, porque estava lá correndo atrás das metas e não sei o que, então se uma exposição, ou botar no meio de um aquário. Talvez antes não se via como um problema como ele realmente é, não sei se tu pensa. Ótima colocação, Mariana. Nesse ponto, é importante nós trazermos algo que a sociedade como um todo, ela vem buscando, que é o quê? O conhecimento, a informação. A partir disso, a partir do esclarecimento, do conhecimento, com a informação, e aqui trazendo um aspecto idôneo, sem A ou B, sem metodologia ou ideologia, nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Não entendi. E assim, o que tu recomendaria, Douglas, assim, em termos de ações concretas? Tu falou algumas delas aqui, né? Código de ética, né? Canal de denúncias, né? Mas o que mais que a empresa pode fazer para conseguir se proteger desse tipo de assédio, assim, né? Ótima pergunta. O principal é começarmos da base. Como assim da base? Começarmos daquilo que eu, empregador, eu, empresa, eu, empresário ou empresária, não importa se eu tenho 1, 2, 20 ou 2.000 empregados. E qual é essa base? É o código de conduta. Sim. O código de conduta é a essência daquilo que eu, empregador, eu, empregadora, tenho como pilares para o meu negócio. É a partir dele que eu tenho a visão do negócio, como a gente pensa sobre A, como a gente pensa sobre B, e a partir disso é que os valores daquela empresa vão ser seguidos ou não por aquelas pessoas. Sim. E onde é que está a NR1 diante de tudo isso, né? A NR1 ela se encontra principalmente em como eu, empregado, devo agir em determinadas situações. Como eu, líder, devo agir em determinadas situações. Esse código de conduta, que é importante trazer isso para vocês, ele integra o contrato de trabalho. Ou seja, ele é um aditivo do contrato de trabalho, que muitas vezes não é falado. Por que não é aditivo ao contrato de trabalho? Porque ali eu tenho regras que eu tenho que cumprir, que eu tenho que seguir, e a partir disso, se não cumpridas, pode gerar situações até mesmo de justa causa. Ou seja, um descumprimento no código de conduta, e aqui falando em situações de corrupção ou situações de desvio, nós vamos ter uma situação legalmente prevista de justa causa para aquela pessoa. Só que isso é uma faca de dois gumes. Ou seja, o empregador tem que estar atento que aquele código de conduta tem que ser seguido inicialmente por ele. Então, não adianta ter um código de conduta belo, bem formatado, bonito, com cores vibrantes, se eu, liderança, se eu, empregador, não sigo aquelas regras que eu mesmo construí. Então, atenção, esse é um ponto essencial. O empregador tem que ter amplo conhecimento e cumprir com aquelas regras, porque senão é só mais um PDF. Sim, exatamente. Não, e aí, claro, fazer chegar... essa é uma forma, né? A gente tinha, na empresa que eu trabalhava, o código de conduta, todo mundo tinha que assinar, né? E realmente dizia lá, né, que o descumprimento poderia levar a uma demissão por justa causa, né? E eu falei do código de conduta, agora eu vou falar dos outros itens também. No outro papel, nós temos, de novo,
políticas de esclarecimento, políticas de pesquisa de ambiente de trabalho e pesquisas anônimas, né, Claro. principalmente, né, e a partir disso nós temos também a situação envolvendo, né, ou a ouvidoria, ou controladoria de determinado empregador melhor organiza para receber eventual denúncia. E aí, como eu falei para vocês antes, canal de denúncia não é o 0800 no final ali no rodapé do site, não é o e-mail. Ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ter uma forma de tratamento daquela informação. Sim. Porque, querendo ou não, chegando aquela denúncia, ela tem que ser tratada. E ela tem que ser tratada por alguém idôneo. Mas para isso acontecer, para chegar à denúncia, o empregado, a empregada, tem que estar consciente que aquilo é um ambiente seguro. Porque senão ele não faz denúncia. Ah, ele não faz denúncia. É isso aí. Vemos Isso aí. vários lugares em que existe o canal de denúncia, mas há 15 anos não recebe uma denúncia. Mas tem uma coisa errada, Tem né? coisa errada. Ou há um medo do empregado, da empregada, ou nem ele mesmo sabe para que funciona aquilo ali. É Então, isso. entra o papel do esclarecimento, entra o papel da informação, que é essencial, e a NR1 aqui, de novo, ela vem como ferramenta para ambos os lados. Não é uma obrigação legal, não é só um custo para o empregador. Isso. Perfeito. Muito bem. Legal. Legal, acho que era isso. Douglas, nossa, a gente poderia ficar, passamos um pouquinho, mas poderíamos ficar aqui um tempão conversando sobre esse assunto, né? Eu particularmente adoro esses assuntos mais jurídicos. Mas te agradeço muito, viu, pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom. Muito obrigada por ter vindo até aqui, né? Por ter ficado esse tempo aqui com a gente. Quer colocar tuas redes também? E isso, se tu quiser te apresentar, colocar tuas redes, aí depois a gente coloca embaixo também aqui no vídeo. Perfeito. Mas- Bom, quem quiser saber mais informações a respeito no âmbito do direito do trabalho, pode seguir o nosso escritório, Costa Matos e Preisler Advogados, nas redes sociais, @cmp.advs. Isso, nós vamos deixar aqui embaixo também. Douglas, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer, Douglas. Prazer. Muito obrigada. Obrigado. Vai se falando, pessoal. Então, nos vemos no próximo episódio e até mais.